Antes de a gente iniciar, então, o que eu vou comentar com vocês? Vou comentar duas novidades que a gente tem aqui na Ficão, que a gente trouxe para vocês. Uma, provavelmente, se vocês já viram lá no grupo, a gente fez uma postagem que é sobre o marketplace que a gente tem aqui na Ficão. Então, vou compartilhar a tela para vocês aqui. Aqui, no lado esquerdo, vocês conseguem encontrar todas as informações de vocês e vai ter uma aba aqui em específico para marketplace. Aqui, basicamente, qualquer um pode colocar o seu template, a sua automação, o seu fluxo para venda. A gente já tem alguns aqui do Robert, alguns do Gustavo também. A gente, inclusive, tem um gratuito aqui, que é o chatbot simples da Ficão, é aquele mais simplesinho que a gente tem, na versão antiga ainda. Ele está gratuito, basta vocês clicarem aqui em baixar template, e vocês vão conseguir baixar ele tranquilamente, tá? Voltando então na página inicial, para vocês compartilharem um fluxo, até mesmo para vocês colocarem ele à venda, vai ter aqui uma seção só para isso, então um template, no caso uma coluna, disponibiliza sua integração para o marketplace de templates, se vocês clicarem aqui, por exemplo, ele já vai pedir algumas informações para vocês, tá? Como o CPF, o número do telefone, os canais de divulgação, tá? A chave Pix e o seu link personalizado, tá? Então você pode vir aqui e cadastrar um template, que ele já vai aparecer lá no Marketplace para vocês utilizarem ele. Outra novidade que a gente tem, que quem está na live aqui vai estar sabendo por primeiro do restante do pessoal, deixa eu criar uma integração aleatória aqui. Deixa eu ver se ele vai criar aqui. Vai carregar a página e fica aqui ver se o Wi-Fi tá. Então, tá aqui esse carinha. Se vocês virem inovação, colocarem aqui então chatbots, ele não vai aparecer mais um chatbot só, ele vai aparecer o V2, que é a nova versão dos chatbots. Basicamente, quais são as principais mudanças que a gente tem nesses chatbots, né? A cara dele mudou relativamente bastante. Por quê? Agora, então, a gente tem a conexão que você pode realizar aqui, o assistente que você pode selecionar, deixa eu carregar aqui, colocar só o teste de andamento, o intervalo, vou colocar 5 segundos, o identificador do contato, novamente o número de telefone da pessoa, tá? Só vou colocar um 55 aqui, só para ele não ficar acusando isso para nós. E o texto da mensagem agora tanto a imagem, o áudio, o arquivo, o próprio texto pode ir em uma linha só, e no caso um chatbot só. Não sei se vocês se recordam, antes, deixa eu ver se eu tenho aqui algum com áudio. Acho que esse daqui já vai servir. Então, antes, a gente tinha que fazer esse processo aqui, basicamente, para a gente fazer essas três funções que a gente tem em um agora. Então, a gente precisava ter requester, ChatGPT, um chatbot só para texto, e agora a gente consegue fazer tudo isso. Exatamente, vai economizar muita operação. Então, apenas com um chatbot a gente vai conseguir fazer isso, tá? Ele ainda está na fase de testes, tá? Tá em beta, então quem está aqui na live vai estar sabendo primeiro, vai estar conseguindo testar primeiro e ver. Antes ele também retornava no webhook, agora se eu colocar qualquer mensagem aqui para ele, vamos colocar uma mensagem simples aqui, colocar então teste, teste de agendamento, colocar 0 segundos só para tentar retornar o mais rápido possível, então vou colocar um aqui, colocar um 55, e o texto da mensagem eu vou colocar algo como teste aqui, e se eu clicar em testar, antes ele via uma resposta padrão, vamos dizer assim. Agora ele vai estar retornando no próprio chatbot essa informação. Então, a informação que antes vinha para o webhook, você consegue testar ele aqui. Então, por exemplo, ele veio aqui para mim etapa e resposta. Só trocar esse assistente aqui, vamos testar esse daqui, vamos supor. Vamos lá, tudo bem. E eu clicar em retestar ele aqui, por exemplo, testar a ação dele. Tá, é porque eu coloquei o mesmo. Então, vou colocar 12 aqui. Aí. Ele já retornou para mim aqui. Então, oi, tudo bem? Eu sou assistente virtual do Ultrapiso, né? Basicamente, um teste ali. E a gente já consegue utilizar as respostas que ele vem para frente. Então,
Antes que a gente tinha dois caminhos, agora a gente só precisa de um. Então, só um chatbot e uma ZAPI. A gente vai conseguir utilizar a resposta dele aqui para nós. Então, a gente já consegue utilizar isso aqui, beleza? A gente também vai retornar a resposta dele. A gente pode colocar um número, tudo já nele. Não precisa mais você colocar o webhook, fazer ele redirecionar para o webhook para você ficar testando ele utilizando. Isso vai acabar economizando bem mais. E seria basicamente isso que a gente teria para apresentar para vocês sobre as duas novidades que a gente tem, né? Antes de a gente iniciar de fato a aula. O que vocês acharam? Vocês acham que vai melhorar bastante? Muito bom, mas top. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar a aula que a gente já deu uma enrolada meio que bruta aqui. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar hoje para vocês? Hoje, então, eu vou apresentar os componentes que a gente tem aqui na Fiction, tá? A gente vai tirar dois, que a gente vai fazer uma aula em específico para eles, que seria o Requester e aliás, o Request e o JavaScript, que são componentes um pouco mais complexos. Tá vendo? Exatamente. E a gente pretende fazer uma questão mais específica tanto para o Requester quanto para o JavaScript. E o JavaScript, ele já tem um vídeo no canal do YouTube da Ficão, mas a gente pretende apresentar ele novamente, testando e fazendo algumas funcionalidades dele. E também o Requester. A gente vai auxiliar vocês, como é que vocês podem utilizar os métodos, as URLs, como é que funciona o body. No caso, todas as informações que a gente tem aqui de fato no request. Então, a URL, o método, o formato, os headers, basicamente passar ali como é que vocês podem utilizar uma API dentro do requester aqui, tá? Então, aqui em componentes, vou começar apresentando então o filtro, que é o componente mais básico que a gente tem aqui na Ficão e que toda integração tem ele. Com o filtro, basicamente, ele tem uma descriçãozinha aqui. Continua o fluxo se a condição for verdadeira. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 igual a 2 aqui, ele vai retornar false, porque de fato 1 não é igual a 2. Mas se eu retornar 1 igual a 1, ele vai dar true porque de fato existe. Você consegue utilizar algumas funções dele. Deixa eu só utilizar um webhook aqui de teste. Colocar, vamos supor aqui, então, Matheus. E utilizar no filtro, pegar a variável do ativador, colocar name, e vamos supor que nem sempre venha um nome em específico. Então, vou colocar aqui nessa variável, supondo, vou colocar nome, ah, nome dois pontos, colocar Matheus. Então, a gente consegue utilizar esse parâmetro aqui que vem através dessa variável, a gente consegue fazer muita coisa com ela, principalmente por conta dessas variações que a gente tem aqui. Então, explicando um pouco mais sobre essas variações que a gente tem aqui, se você deixar o mouse em cima, ela já vai falar o que ela faz, mas eu vou explicar mais ou menos o que cada uma faz e para qual uso que você pode utilizar ela. Então, o igual é basicamente se a condição da esquerda foi igual à da direita. O diferente que é esse aqui, que é um igual com um tracinho ali no meio, ele é basicamente para, caso a variável da esquerda for diferente do valor que está na direita, a gente tem aqui então o maior que, então qualquer valor que tiver na esquerda que for maior que o da direita, a gente tem aqui então o menor igual, basicamente a mesma ideia. Aqui a gente tem só o menor que, e aqui a gente tem o menor ou igual, basicamente dessa forma. Aqui, então, a gente tem o contém. Basicamente, se eu colocar aqui qualquer variável que contenha nome, ele vai sempre encontrar. Então, não necessariamente precisa ser a variável inteira. O contém, ele vai buscar qualquer ponto que tenha o nome em específico. Então, por exemplo, vou utilizar aqui acho que vou utilizar, de fato, o próprio webhook para fazer esse teste. Então, por exemplo, aqui, quero utilizar todas as palavras que venham com reserva, né? Mas aí, no caso, o cliente fala reserva, tudo em maiúsculo, e eu quero utilizar ele. Através do filtro, a gente consegue fazer uma verificação para isso. Então, eu venho aqui em funções, obviamente tem que casar ele com uma função. Vou utilizar a função lower aqui. Vou utilizar, então, a variável que vem do webhook. Jogar ela aqui.
e vou colocar o contém. E vou colocar a palavra que eu quero que contém. Então, vou colocar só reserva aqui. Se eu clicar em retestar, ele vai retornar true, porque de fato é verdadeiro. Se eu colocar qualquer outra palavra que contenha a palavra reserva, vamos supor, vou colocar aqui então, quero fazer uma reserva. Quando estaria disponível? Então, basicamente, se tem a palavra reserva na frase ou qualquer coisa que você está recebendo, ele vai encontrar. Então, se eu clicar aqui em salvar e entrar novamente, clicar em retestar a ação, ele vai encontrar, tá? Mesma coisa vai funcionar para o não contém. Se eu colocar não contém aqui, ele vai basicamente, em qualquer palavra que contenha a palavra reserva de fato, ou até mesmo se eu colocar reserva aqui, ele já vai encontrar, aliás, contém, né? Ele já vai encontrar, porque de fato tem um parâmetro que é a palavra que a gente está utilizando ali. Então dá para utilizar de várias formas o contém no filtro. Mesma coisa, o contém ou não contém. Muitas das vezes, principalmente se você está utilizando um Google Sheets, é interessante você colocar o contém para você buscar um campo em específico. Tá? Porque às vezes aquele campo pode vir com umas aspas, com ponto, às vezes com um valor a mais, mas é interessante você utilizar o contém. O existe, ele se transforma na mesma coisa, só que o existe é para quando aquela variável existe. Então, se eu colocar a variável em body name, se existe, se eu clicar em retestar, obviamente ela vai retornar true. Mas se eu vir aqui em editar e retirar essa variável, ele vai ficar laranja aqui, e se você clicar em retestar, ele vai dar false. O filtro, você consegue utilizar para inúmeros casos, tanto para você utilizar no Google Sheets, em um JavaScript, em um aplicativo, você consegue utilizar o filtro para basicamente barrar qualquer coisa que você queira que não prossiga. Tá? Obviamente, ele é um componente simples, mas se você envolver uma lógica por cima dele, ele consegue se tornar muito complexo, principalmente para pontos que você quer trazer uma palavra em específica, um valor em específico, você consegue fazer isso, tá? Basicamente, dessa forma. Acredito que sobre o filtro em si, sobre todos os componentes que ele tem, seria dessa forma, tá? Ele é um componente de fato bem simples. Aqui no filtro, eu consigo alterar o nome dele para, por exemplo, se eu estiver fazendo a filtragem de um item específico, eu consigo trocar esse nome aqui para, por exemplo, verificar se a variável existe, vamos supor, né? Verificar variável, né? Deixa eu cortar aqui, verificar variável, eu já consigo saber o que ele vai estar fazendo aqui. Então, por exemplo, num fluxo que eu tenha alguns roteadores, então eu vou colocar em componentes, roteador, e eu tiver alguns filtros, eu consigo basicamente identificar cada um, o que cada um faz, né? Então, eu vou ter uma ramificação aqui de roteador e filtro e fim, eu consigo destacar cada um. Então, só supondo mesmo, esse aqui vai fazer o teste, esse aqui vai fazer a validação, vamos supor. Seria basicamente dessa forma que ele vai estar fazendo, né? Você vai conseguir saber melhor. Eu consigo setar um filtro para bloquear todos os números de telefone que não comecem com 55, pois minha automação às vezes dispara para números de outro país. Consegue. Novamente, você consegue utilizar, então, o contém. Então, você utiliza a variável de número, tá? Então, só vou setar ela aqui. Vou colocar aqui, então, um número. Vou colocar um número aleatório aqui. 554299. Só supondo que eu vou salvar. Vou vir aqui no filtro. Só excluir esse roteador. Em componentes, em filtro, vou selecionar a variável, vou colocar o contém aqui, contém 55. Então, se contém em qualquer parte do fluxo, o 55 você consegue. Você consegue também casar ele, se eu não me engano, com essa variável. Deixa eu ver se eu acho ela. First, você consegue, se eu não me engano, casar ela com isso, tá? Então você consegue casar basicamente se a primeira letra for 5, você consegue utilizar ela. Tá, então, se eu clicar em testar aqui, ele vai retornar true. Mas, por exemplo, se fosse um número diferente aqui do 55, né? Então, fosse, sei lá, 43, supondo, né, de fato.
eu clicar aqui em retestar, ele vai dar falso porque de fato não contém o 55 aqui. É basicamente dessa forma que você pode fazer sua filtragem. Então você vai fazer o uso dessa função aqui. Obviamente você pode utilizar o first, você pode utilizar, se eu não me engano, o map também para isso. Mas aí você tem que ver como melhor se adapta para o seu caso. Mas eu utilizaria o first ali para pegar de fato o primeiro número, tá? Sobre o filtro, acredito que seria isso, mas o uso dele. Então, aqui em componentes, o próximo que a gente tem ali, que eu vou apresentar para vocês, que é o componente mais simples também, que é o roteador. O roteador não tem muito o que explicar dele. Quando você cria ele, ele ramifica uma linha, então de uma linha você consegue transformar duas, e ele já vem automaticamente com um filtro. Novamente, se eu clicar aqui embaixo, ele vai vir com um outro filtro. Você consegue clicar com o botão direito nele, clicar em duplicar, ele vai vir dessa forma aqui, mas quando eu soltar ele em cima de uma linha, tudo o que estava nessa linha aqui vai vir para esta. Então, basicamente, eu consigo duplicar vários roteadores aqui para testar. Então, eu consigo fazer uma integração muito mais rápida só duplicando o roteador. Mesmo acontece com a mesma coisa acontece quando eu excluo ele. Se eu excluir ele, ele exclui tudo. Então, o roteador tem que tomar muito cuidado na questão quando você for duplicar ele e excluir ele. E o que tiver para frente, ele vai duplicar. E o que tiver para frente, caso você excluir, ele vai excluir de fato, tá? Então, é basicamente dessa forma que funciona o roteador. Também bem simples. É, outro componente que a gente tem aqui, então, a gente tem o filtro, o roteador. O outro que a gente tem, que também é simples, que é o delay. O delay, basicamente, você consegue setar um, um intervalo até ele iniciar a aproximação. Aqui a gente já tem alguns valores pré-definidos, então 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e 10 minutos. Você consegue basicamente definir um intervalo com ele. Eu não vou apresentar muito sobre ele porque ele é bem simples de fato, tá? Então você consegue utilizar ele num roteador, num for each, utilizar no seu fluxo normalmente, tá? Antes, se eu não me engano, antes da gente ter esse componente na Ficon, a gente utilizava um JavaScript que trazia um pouco mais de dificuldade. Agora com o delay ele se torna bem simples. Tá, então, basicamente, esses são os mais básicos. Agora, o que que eu vou comentar sobre? Eu vou comentar sobre um cara que provavelmente vocês nunca utilizaram e ele é muito útil também, que é o retorno. Como é que funciona basicamente o retorno? De nada. Então, sobre o retorno, como é que funciona basicamente esse cara aqui? Em componentes, ele tem algumas informações. Aqui, então, o formato que você consegue definir para ele. Então, application/JSON, XML, multipart form data, HTML e XML. De fato, a tag HTML, né? O código HTML, você consegue utilizar ele aqui. Ele também tem o código de resposta, caso você precise de um código específico para isso, tá? Você consegue definir, então, qualquer parâmetro que você queira aqui. E o que que acontece? Você pode até ver que ele tem uma descriçãozinha aqui. Cria um retorno para um webhook. Então, vamos supor que você tem uma integração em alguma outra plataforma e você está utilizando a Fiction para fazer uma filtragem dos itens e precisa que essas informações retornem para aquele webhook. E esse retorno aqui, ele não vai retornar necessariamente para esse webhook aqui, tá? Ele vai retornar as informações para aquele webhook que está chamando a integração. Então, aquele webhook que ativou esse fluxo aqui, que ativou um processo, ele vai retornar para aquele lá, tá? Basicamente dessa forma. Aí você pode passar o JSON aqui que você quer, passando algumas informações, como, vamos supor que número, né? Você tem como aplicar a formatação aqui nele. Então, tem como você passar o número de volta, ou informação tratada já. Basicamente, dá para fazer muita coisa com esse cara aqui. Obviamente, alguns usos mais específicos para ele, tá? Basicamente, dessa forma que você vai utilizar o retorno. Ele não é um componente muito utilizado nas integrações, porque ele é de fato específico para alguns casos. De fato, você não vai utilizar ele para todos os casos que você tem ali na sua integração, tá? Então é basicamente essa a ideia dele. Eu não tenho nenhuma outra plataforma de integração de terceiro aqui para testar, mas é basicamente dessa forma que ele vai funcionar. Aqui então, vamos lá. Então eu já falei, comentei com vocês sobre o roteador, o filtro, o retorno, o delay, e agora a gente vai para definir variáveis. Eu estou deixando o for each por último, que é o caso que o pessoal tem mais dúvida e que também eu vou trazer um exemplo um pouco mais refinado para vocês darem uma olhada, né?
Então, o que funciona, para que funciona o definir variáveis, como é que ele é utilizado? Basicamente, de certa forma, o definir variáveis, ele é basicamente utilizado da seguinte forma: você consegue definir de fato uma variável no seu fluxo, modificar ela, modificar até mesmo o nome dela. Por exemplo, aqui está vindo como número. Se eu colocar o valor da variável aqui e colocar o número e tudo mais, supondo, obviamente, eu clicar em testar aqui, eu consigo utilizar ela lá na frente em outro componente. Né? Então vamos utilizar ele num filtro, vamos supor, eu consigo pegar, em vez do ativador, eu consigo pegar essa variável aqui. Caso você precise fazer algum tratamento, alguma coisa assim, você pode utilizar novamente o definir variáveis com alguma função, principalmente o substring, você consegue pegar campos específicos, o replace também, para você pegar um campo específico. Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor a WhatsApp. Se eu não me engano, a WhatsApp ela retorna com WhatsApp em alguma coisa, WhatsApp.com, vamos supor, né? Eu consigo salvar, utilizar o definir variáveis para tratar essas informações. Então aqui, vocês podem ver que ele está vindo como @WhatsApp. Eu consigo utilizar ele juntamente com uma substring aqui. Posso utilizar então o texto. Então vou utilizar a variável que a gente está tendo de entrada aqui. O início, então, eu vou definir no 0. E o fim, deixa eu só dar uma olhada. Vamos colocar então 12, só para a gente ver onde é que. Aqui, então. 11, que não é o número completo. 10. Então vamos supor que ele venha da seguinte forma, que ele venha com esse @WhatsApp e você queira de fato só guardar o número e não em si todo aquele @whatsapp.com ali. Você consegue fazer dessa forma, tá? Aí você consegue utilizar esse definir variáveis lá na frente para outros casos. Então você consegue utilizar ele para basicamente isso, para tratar variáveis, informações, modificar o nome de algumas delas, modificar também a variável. Você consegue fazer com ele. Basicamente, o definir variáveis, ele se torna muito útil quando você utiliza com alguma função. Então, você dá uma olhada nas funções, a gente vai ter uma aula só explicando sobre elas, mas aí vocês conseguem utilizar tanto definir variáveis quanto uma função para vocês modificarem o valor de alguma variável que vocês queiram, até mesmo indicar algum parâmetro, trocar uma variável. Então, por exemplo, aqui no if empty, eu consigo então utilizar aqui em variáveis o número, então o valor 1. Caso o valor 1 não exista, vamos supor, ele coloque um número fixo, então 55. Então, se eu vim aqui no ativador em editar e vim aqui, ó, ele não vai estar mostrando e ele vai retornar para mim o 55, que é de fato o número que a gente vai utilizar como próximo. Basicamente dessa forma que você pode utilizar definir variáveis. Ele se torna muito mais simples para você utilizar ele lá na frente. Basicamente seria esse campo, essa informação que a gente teria sobre o definir variáveis para você utilizar no seu fluxo. O definir variáveis também você consegue renomear como qualquer outro componente que a gente tem na Python, tá? E vamos para o componente mais importante que a gente tem aqui na Python. Não o mais importante de fato, mas o que o pessoal mais tem dúvida de como que pode utilizar, qual que é a ideia dele. E é basicamente o for each, tá? Alguns pontos importantes que a gente tem sobre o for each. Quando você clica aqui nesse for each entrada, deixa eu clicar aqui nele, ele vai vir com algumas informações. Ele fala que realiza um loop para cada item do array. O que é um array? O array é basicamente uma lista de objetos. Na programação seria basicamente isso, tá? Você consegue passar uma lista para ele passar cada item e ficar mandando. Então vamos supor aqui que no começo eu tenho um Google Sheets. Então eu vou colocar um Google Sheets simples aqui. Vou utilizar então obter valores de uma planilha, pode ser. Vou criar uma planilha aqui para mim. Copiar o ID dela. Vou colocar então página 1, que é a página que eu tenho ali, e vou colocar alguns valores nela. Então, vou colocar Matheus, 1, 2, 3. Felipe, 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Só colocando alguns valores aqui. Se eu clicar em testar, ele já vai retornar para mim essas informações. Vocês podem ver aqui que ele veio da seguinte forma. Ele veio values 0, 0, 1, 1,
01. O que que significa isso? Basicamente significa, então, que aqui a gente tem uma lista, aqui a gente tem outra lista, e dentro desta lista a gente tem algumas informações, como o nome e o número, vamos supor, né? Então, a gente consegue retestar o Google X aqui, deixa eu só ele, e passar algumas informações. Quando você for utilizar o for each, você passa o values. Você não passa um campo específico. Você não passaria ele assim. Você passaria de fato o values que ele conseguiria passar essas informações. Se eu clicar aqui em salvar, vir em inovação, vou colocar umas API simples aqui, só para a gente testar. Vou utilizar então o enviar texto simples. Aqui então, no for each, vocês podem ver que ele gera aqui um campo. Eu consigo ver aquelas informações que estão na primeira linha do meu Google Sheets. Então, vou supor que eu vou enviar uma mensagem para mim mesmo. Então, olá, tudo bem? Respondo. E a variável de número que vem também. E um delayzinho simples, né? Então, um delay ali de 5 segundos, vai. Basicamente, as variáveis que você vai utilizar dentro do for each, que elas vão ficar. Então, você não vai conseguir utilizar elas fora. Então, qualquer variável que você tenha dentro desse for each, você não vai conseguir utilizar ela mais para frente nesse fluxo. Então, você tem que ter uma ideia aí, uma lógica, para você fazer tudo o que você quer dentro dele. Então, por exemplo, eu quero que ele envie mensagens e que após essa mensagem ele envie que confirmou para esse para a planilha lá para mim saber que de fato enviou mesmo. Você vem novamente, aí você utiliza adicionar linhas, atualizar linhas. Aí, eu acho que atualizar linha. Você pode utilizar aqui no lugar desse obter valores, você pode utilizar então um Google Sheets, é, como buscar linhas com filtro. Tá, deixa eu retirar esse cara aqui. Então, vou novamente colocar o ID da planilha, o nome da aba, não, intervalos de coluna de A a Z. O filtro, então, vou colocar a coluna B, que seria basicamente a coluna de número, pode ser. Vou colocar igual a 1, 2, 3, que é o que eu tenho lá. Ele vai retornar para mim esses valores e ele vai retornar uma linha a mais. O que, que seria essa linha a mais? Seria o row number. O row number é basicamente a linha que essa informação está. Tá? Então você consegue utilizar ela. Novamente, então, passando o values aqui, eu consigo acessar ele novamente na ZAPI para ver como é que ele está retornando para mim. Ó, vocês verem que ele retornou de uma forma diferente, então eu vou utilizar o 0 no lugar desse 3 aqui. Aqui, variável que não quer ficar aqui, hein? Aí. E novamente utilizar um aqui. E eu consigo utilizar o que a gente está tendo aqui como o row number aqui no Google Sheets para atualizar essa linha em específico. Vou colocar o ID da aba, o número da linha, então vou colocar o row underline number. Vou colocar os itens que eu vou replicar, então os itens é o nome e o número eu vou manter, então eu vou puxar de volta esses valores. Eu só vou adicionar uma linha a mais e colocar mensagem enviada, né? Para basicamente ele ter uma ideia de como que você vai, para você ter uma ideia de fato se ele enviou ou não. O que, que é os usos mais comuns do for each? Para disparo de mensagens, então você tem lá um banco de dados ou um Google Sheets com é, diversas ideias e, sei lá, números, contatos, clientes antigos, informações antigas que você quer mandar para algum número, não necessariamente um número, mas você pode mandar para um banco de dados, um outro Google Sheets, você está migrando a informação de um Google Sheets para um banco de dados, você consegue fazer isso tudo através do for each. Basicamente, você tendo uma lista de itens, você consegue utilizar ele. É interessante também e extremamente importante vocês sempre utilizarem um delay nele. Lembra que eu comentei sobre o componente delay? Ele é simples, mas ele é importante para quando você está utilizando o for each. Principalmente você que vai fazer disparo de mensagens, é interessante você ter um delay ali entre cada mensagem que você vai enviar, ali de uns 5 segundos ou até mesmo 30 segundos, para não acusar como spam ou até mesmo o seu número não for bloqueado, tá?
Então é interessante ter esse delay aqui, tá? Basicamente dessa forma que você consegue utilizar ele, tá? Então se eu clicar em rodar aqui, por exemplo, na nossa integração, ele vai, entre aspas, enviar mensagem para esses números aqui, tá? Deixa eu clicar em rodar aqui, só fixar essa resposta. Então eu consigo ativar ele aqui. Provavelmente ele vai dar um erro na ZAPI, porque de fato o número não existe. Ele demora um pouco para executar por conta de eu colocar o delay aqui. Mas se eu vim aqui no meu Google Sheets, deixa eu compartilhar para vocês. Então, vou compartilhar a planilha aqui. Eu tenho aqui. Ele ainda está executando lá. E eu sei que ele colocou aqui mensagem enviada. Então quer dizer que de fato ele enviou mensagem para esse contato. Tá? Vocês podem ver que até ele alterou um pouco essa questão. Então já dá para saber através disso. Tá? E deixa eu retornar então para a tela da Ficton. Aqui novamente no for each, embaixo dele a gente tem algumas informações, como 1/1. O que significa basicamente esse 1/1? Significa que de todas as execuções que a gente teve, ele executou apenas uma vez. Você consegue utilizar outras execuções, ver outras execuções aqui clicando para ir e voltar. Deixa eu colocar mais alguns valores iguais aqui, só para a gente conseguir testar ele de fato, né? Então, vou tirar uma mensagem enviada aqui, vou colocar plano, vou colocar 1, 2, 3 de novo. Se eu vim aqui no Google Sheets clicar em retestar, ele vai retornar algumas informações para mim. Consigo vir aqui no for each novamente, verificar se as informações estão indo, vejo que estão indo. Na ZPI, conferir novamente, tá? Eu não preciso ficar alterando as variáveis. Se é uma variável fixa que eu tenho aqui, então vamos supor que esse row number, ele sempre vai vir em toda a requisição que eu fizer ali para o Google Sheets, em toda a informação que vier, eu não preciso ficar alterando. Então, se alterar o valor da variável, não tem problema. Mas se alterar a variável, você vai precisar ficar alterando esta variável. Também dá para você utilizar um if empty aqui, utilizar uma função para você utilizar ele da melhor forma. Então, vou clicar aqui em rodar novamente. Esperar ele rodar. Novamente, ele vai demorar um pouquinho. Mas se eu vir aqui na minha planilha, ele já vai ter colocado aqui no primeiro contato mensagem enviada. E assim ele vai colocar para os outros que estão aqui, tá? Basicamente dessa forma. Ele demora um pouquinho em executar, tá? É interessante você executar ele com alguns números de teste, com algumas coisas que você não precise necessariamente mudar ou tenham tanta importância assim, porque pode acabar fazendo o disparo dessas mensagens e você pode acabar perdendo o seu número ou até mesmo passando dados que você não quer. Então é interessante que você estiver utilizando o Forte você fazer isso, tá? Para você ter uma ideia. Ele vai ficar executando aqui porque eu coloquei o delay e ele vai ficar rodando aí. Mas ele, basicamente, a gente já sabe que ele está funcionando. Basicamente dessa forma que funciona o for each. Deixa eu dar uma olhada aqui se falta mais algum componente para a gente dar uma olhada. Então, o for each a gente apresentou, o delay também, retorno também, filtro também, o definir variáveis a gente testou também, o roteador a gente testou. São componentes simples, mas que você entendendo de fato o uso deles se torna muito melhor. Você criar uma automação, você vê de fato como é que ela funciona, tá? Novamente, não vou apresentar o requester porque a gente vai ter uma aula específica para isso, para o requester e para o JavaScript, tá? Seria basicamente esses componentes que a gente tem. Só para complementar um pouquinho a aula, eu vou falar sobre os gatilhos que a gente tem na Fickion. A gente tem alguns deles aqui. Se vocês virem em escolher o seu gatilho, a gente vai ter alguns aplicativos, como a Evolution API, o Google Ads, o Meta, o PipeDrive, o Pipefy e o Typeform. Os mais utilizados de longe, assim, o Webhook e o agendamento, que basicamente, então, só repassando para vocês, mas vocês já devem saber essa informação. O webhook, basicamente, quando chega alguma informação nele, ele ativa. Na Fickion aqui, a gente consegue clicar em testar o webhook. Basicamente, se você tiver algum valor aqui, eu vou colocar aqui, teste. Vou deixar ele aqui, só vou salvar. Basicamente, se você enviar uma informação, ele vai vir para cá. Tá? Ele vai substituir as informações que tem aqui pelas informações que estão vindo. Então não precisa necessariamente você rodar o seu fluxo para você ver essas variáveis chegando.
Novamente, então, a gente tem uma resposta fixada, que basicamente com resposta fixada a gente consegue clicar aqui em salvar, salvar aqui em cima, vir aqui em qualquer componente que a gente tem, então vamos colocar um filtro, colocar a variável que a gente tem ali e colocar se ela não existe, né? Se eu clicar aqui em rodar, eu não preciso que uma informação chegue para ele de fato ativar o fluxo. Ele vai ativar sozinho pelo, ó, até mostrou aqui, fluxo executado, porque a resposta está fixada. Então é interessante para vocês fazerem alguns testes e verem como o fluxo de vocês está funcionando. Isso aqui ajuda muito, 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 muito. A gente tem também o gatilho de agendamento. O gatilho de agendamento, ele tem um intervalo que ele vai ficar ativando. Então, o tipo de recorrência aqui é basicamente o intervalo que ele vai ter para ele ficar ativando. A cada 10 minutos, ele vai ficar ativando a cada 10 minutos. A cada 30 minutos, ele vai ficar ativando a cada 30 minutos e assim para os outros. Você consegue também colocar customizado aqui. No customizado, você consegue colocar uma data inicial e uma data final. Se eu ativar aqui, eu consigo colocar para ele parar no dia 30 às sei lá, de 7 horas, né? E eu também consigo aqui na data inicial definir para ele iniciar na próxima data, né? Iniciar às 8 da manhã. E definir um intervalo personalizado para ele. Então, eu consigo colocar 10 minutos, 10 horas, um dia, resetar. Basicamente, é dessa forma que você consegue utilizar ele. Você salvando ele aqui, ele já vai ficar ativando sozinho a sua automação, caso ela esteja ativa, tá? Aqui, então, a gente tem alguns aplicativos. Esses daqui são mais específicos para o seu uso. Então, a gente teria o Google Ads, o Meta, o Pipedrive, o Pipefy, o Typeform. Basicamente, você selecionando aqui, ele vai ter algumas ações, tá? Para você fazer a conexão com a sua conta. Como eu não tenho nenhuma conta da Evolution aqui, não vou conseguir mostrar ele muito bem. Acredito que o único que eu tinha e eu removi era o do Meta, né? Mas a gente não utiliza tanto o Meta, assim, o gatilho de leads, né? Aqui, então, a gente tem o Google Ads, tá? Basicamente, você clicando no gatilho, ele já vai trazer as informações do que você dá para utilizar nele. Bem simples também, tá? Então, tem uma descrição curtinha aqui, gatilho ativado por receber um novo lead via Google Forms. Basicamente, você tem que dar uma olhadinha como é que cada um funciona. Pipedrive também, Typeform e o Pipefy. Seria basicamente os gatilhos que a gente tem na Ficam. A gente pretende adicionar alguns ainda, tá? A gente pretende adicionar mais alguns, só que eu acredito que sobre os componentes, né? E também os webhooks é mais tranquilo, é a parte de fato mais inicial ali, que quando a pessoa está entrando na Ficam, ela vai ter o primeiro contato, né? Uma aula novamente bem simples. Semana que vem, se eu não me engano, a gente vai trazer algumas coisas um pouquinho mais complexas, como, só dando um spoiler para vocês, como utilizar os aplicativos, tá? Os componentes a gente já comentou hoje, só que a gente vai falar sobre os componentes específicos, como o Requester ou JavaScript. Se eu não me engano, acho que sexta-feira eu vou comentar sobre o Requester e o JavaScript. Basicamente para a gente utilizar eles aqui. Então os aplicativos também a gente vai mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar cada um, quais que são as funções deles também. A gente vai ter uma aula específica só para o Google Sheets, que o Google Sheets tem muita coisa que dá para utilizar aqui nele, principalmente o buscar linhas com filtro, atualizar linhas, que é o que o pessoal mais tem dúvida e utiliza também. Mas acredito que hoje, sobre componentes e webhook, seria mais isso, tá? São componentes mais básicos e mais tranquilos de vocês aprenderem. Tá?